Se você quer entender a primeira lei da termodinâmica e saber como utilizá-la, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. A primeira lei da termodinâmica nada mais é do que uma lei de conservação de energia, onde temos que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. O ΔU aqui no caso é o quanto de energia interna que variou. O calor cedido ou recebido vai ser o Q. E a letra grega tal aqui vai ser o trabalho. No sistema internacional, sempre medidos em Joule. É lógico que pode aparecer aí um exercício que trabalhe com caloria, por exemplo. Mas no sistema internacional, sempre trabalhando em Joule. Pessoal, como que eu tenho que interpretar isso daqui? Vamos pensar. A energia interna está relacionada aí com a energia cinética das partículas que constituem o gás. Então, se eu somar a energia cinética de todas as partículas, eu tenho a energia interna. Então, se elas ficam mais agitadas, a energia interna aumenta. Se elas ficam menos agitadas, a energia interna diminui. E a energia interna é uma função da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais agitadas as partículas, maior a energia cinética, maior a energia interna. Então, toda vez que a temperatura aumenta, aumenta a energia interna. A temperatura diminui, diminui a energia interna. O calor aqui, o gás pode receber, por exemplo, se eu colocar ele num fogareiro, colocar no recipiente e aquecer, certo? Dessa maneira eu consigo transmitir calor para ele, ou posso retirar calor também. E o trabalho está relacionado aqui com a variação de volume. Lembra que para um gás realizar trabalho, tem aumento de volume. E para ser realizado o trabalho sobre ele, tem diminuição de volume. E se não variar o volume, não teve trabalho. Agora vamos pensar o seguinte. Imagina que eu tenho um gás. Esse êmbolo aqui está fixo agora. Então ele não vai alterar o volume. Então eu começo a aquecer esse gás, ou seja, eu estou transferindo calor para ele. Aí o que acontece? Essas partículas vão ficando mais agitadas no decorrer do tempo, já que eu transferi energia para elas em forma de calor. Então elas vão ter o quê? Mais energia cinética, consequentemente vai aumentar a energia interna delas. Agora vamos pensar relacionado ao trabalho. Digamos que eu tenho gás dentro do recipiente com um êmbolo, e esse êmbolo pode ser movido aqui para cima e para baixo. O que vai acontecer aqui? Esse gás vai começar a empurrar o êmbolo para cima. Ou seja, o gás vai realizar trabalho, de tal maneira que ele vai transferir energia para o ambiente. Mas quando ele transferir energia para o ambiente em forma de trabalho, o que vai acontecer? Essas partículas vão perder energia. Então elas vão diminuir a agitação delas, consequentemente diminui a energia interna. Então vocês perceberam que se eu dou calor, as partículas ficam mais agitadas. Se eu tiro o calor, elas ficam menos agitadas. Se o gás realiza trabalho, elas vão perder energia porque elas vão transferir para o ambiente. Então elas ficam menos agitadas também. E se eu fizesse o processo contrário, se eu comprimisse as partículas? Imagina eu vou lá no êmbolo e empurro. Aí quem vai transferir energia vai ser eu para o gás, de tal maneira que as partículas ficariam mais agitadas, ao contrário do que aconteceu aqui. Só que olha só, no primeiro exemplo eu considerei apenas o calor e no segundo exemplo eu considerei apenas o trabalho. Agora vamos imaginar um exemplo com os dois ocorrendo, tanto recebendo calor quanto realizando o trabalho o gás. Então aqui eu liguei o gás no fogareiro, certo? E ao mesmo tempo ele vai realizar trabalho. Então esse êmbolo vai ser empurrado para cima, de tal maneira que eles vão transferir energia para o ambiente em forma de trabalho. Então eu forneci calor para o gás, só que o gás realizou o trabalho, então perdeu energia. E dessa diferença eu vou ter a variação da energia interna. Porque pensa assim, se eu dou calor
para o gás, ele está ganhando energia. Mas se ele está realizando o trabalho, ele está perdendo energia. Lembra que quando o gás realiza trabalho, o trabalho é o quê? Positivo. Só que, ao mesmo tempo, ele está perdendo energia. Por isso que tem esse sinal de menos. Então, por exemplo, se ele realizou um trabalho de 10 joules, quer dizer que ele perdeu 10 joules de energia. Agora, vamos analisar o que acontece com cada uma dessas três grandezas, dependendo da situação. Vamos lá. Primeiro, vamos pensar aqui no ΔU. O ΔU depende da temperatura. Então, essa variação de energia interna está ligada diretamente com a temperatura. Se a temperatura aumenta, as partículas vão estar mais agitadas e a energia interna aumenta. Então, a energia interna é positiva. Se a temperatura diminui, o que vai acontecer? As partículas ficam mais lentas, a energia interna diminui de tal maneira que a energia interna vai ser negativa. Agora vamos pensar no calor. Olha só, se por acaso o gás recebe calor, ele está ganhando energia. Então, esse calor é positivo. Se o gás perde calor, está perdendo energia, esse calor é negativo. Agora pensando aqui no trabalho. Olha só, o trabalho está relacionado com o volume. Então, quando o volume do gás aumenta, o gás está realizando o trabalho. O trabalho é positivo. Mas lembra que eu falei para vocês, mesmo o trabalho sendo positivo, o gás está perdendo energia para o ambiente, certo? Porque ele está transferindo essa energia em forma de trabalho. Por isso tem esse sinal de menos aqui, porque o que foi realizado de trabalho, na verdade o gás está perdendo para o ambiente essa energia. E quando o volume do gás diminui, é realizado trabalho sobre o gás. Aí o trabalho vai ser negativo. Só que mesmo esse trabalho sendo negativo, o que está acontecendo? O gás está recebendo energia do ambiente. Aí faz um jogo de sinal aqui menos com menos. Vai dar mais, né? Então você vai estar somando energia aqui para o gás. E se o volume não variar, significa que não teve trabalho. O trabalho é igual a zero. Se por acaso você tiver o gás no recipiente onde as paredes são adiabáticas, ou seja, teve uma transformação adiabática, por exemplo, o que acontece? Esse calor é zero, porque aí não tem troca de calor com o ambiente. E se a temperatura não variou, aí o ΔU que é zero. Então lembrem sempre quem é zero em cada situação também, além de lembrar como você joga o sinal para cada um. Agora, para facilitar o entendimento de vocês, vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1. Um gás ideal é comprimido por um agente externo, ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica. Sabendo-se que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então a variação de energia interna do gás aí a gente tem que descobrir quanto que variou a energia interna. Quem que é a energia interna? É o ΔU. É isso que a gente precisa descobrir. Quanto que foi o trabalho? Quanto que foi o calor? Pessoal, olha só, ele recebe calor de 300 joules. Então, se ele recebeu calor, vai ser o quê? Vai ser positivo. Só que o gás é comprimido. Então, o volume diminui. E quando o volume diminui, o trabalho é negativo. Então, aqui não vai ser de 600 positivo, vai ser de 600 negativo. Então, jogando aí na primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a Q menos trabalho. O ΔU eu preciso descobrir. O Q é 300 e o trabalho é menos 600. Aqui vai ter um jogo de sinal. Então vai ficar 300 mais 600. O ΔU vai ser 900 joules. Letra A. Lembrando, como o gás recebe calor, está ganhando energia. Mas quando é realizado o trabalho sobre ele, ele ganha energia também. Só que aí você faz esse jogo de sinal aqui menos com menos. Por isso que fica 600 positivo. Dessa maneira, então, a energia interna dele aumentou 900 joules. Questão 2. Num sistema termodinâmico, um gás ideal, ao receber 300 joules do meio externo, realiza um trabalho de 200 joules. É correto afirmar.
Vamos lá. Eu sei que a primeira lei da termodinâmica fala que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Quanto que foi esse calor? Ele não recebeu 300 joules do meio externo? Então, esse calor aqui é positivo de 300. Menos o trabalho. Quanto que vai ser o trabalho? Como o gás realizou o trabalho, então o volume aumentou. Então, o trabalho é positivo, de 200 joules. Certo? Então, aqui positivo. Só que eu vou ter que fazer jogo de sinal mais com menos. Então, eu vou ter que ΔU é igual a 300, mais com menos dá menos, né? 200 joules. Então, o ΔU vai ser de 100 joules. Ou seja, a energia interna aumentou. E se a energia interna aumentou, a temperatura do gás também aumentou. Então, a resposta correta é a letra B. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!